Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê. Estamos aqui de volta à nossa sessão de respostas ou perguntas. Felipe, você tem alguma resposta ou pergunta? Alguém tem alguma outra resposta ou pergunta? Bom dia. Oi, Felipe. Bom dia. Então, a minha resposta, porque as perguntas, igual a Marinette disse, elas vão sendo feitas e respondidas à medida que a gente vai assistindo às aulas, né? A gente que está bastante tempo no Vedanta aí vai assimilando esse conhecimento e as dúvidas vão sendo respondidas à medida que a gente vai assistindo às aulas. Mas uma compreensão, né, que o senhor pode avaliar fazer os ajustes, né, que a gente pode estar tendo uma compreensão errada, sobre durante as aulas que a gente vai assistindo, a gente obtém o conhecimento da nossa real natureza, que nós somos consciência, existência finitamente não limitada, e durante o nosso dia a dia, a nossa prática diária, né, da nossa vida diária, acaba que à medida que a gente se afasta do conhecimento das aulas, né, vai passando os dias que a gente assistiu a aula, parece que cada vez mais a gente vai voltando para o mundo e essa lembrança do nosso conhecimento se torna mais fraca e a gente volta com os velhos hábitos, né? E muitas das vezes volta a ter apego com os objetos de desejo e medo. E parece que, pelo que eu vejo, observo na minha prática diária, parece que tem que ser uma lembrança constante das escrituras, né? Parece que tem que ser diariamente até que se enraize realmente, né? Porque a ignorância é tão forte que, à medida que você fica 1, 2, 3 dias fora do contato com as escrituras, os velhos hábitos, os velhos apegos começam a surgir e a gente, mais uma vez, se vê apegado a situações que antes, quando a gente estava em contato com as escrituras, tinham menos força de atração em nós. Aí esse é um comentário que eu gostaria que o senhor também comentasse Sim. para nós, aí, por favor. Muito bom, muito bem colocado. Então, como o Swami diz, Swami Paramartananda frequentemente diz, né, só existe um modo para a gente resolver este problema, né, que é viver sob a tirania dessa ignorância espiritual, a vidya cósmica, né, universal, que causa muito sofrimento e dor, né? É o estudo consistente e sistemático das escrituras com a ajuda de um professor competente, né? Então, consistentemente, sistematicamente. Consistentemente significa o quanto pio frequente, quanto necessário. Então, quando você diz, eu me afasto um pouco, aí depois eu começo a derrapar nas curvas, né? Começa a cair em outros em hábitos passados, né? O meu conhecimento já não é a base a partir do qual eu guio a minha vida, eu interajo com o campo, né? Então, o quanto frequente, quanto seja necessário, né? Então, de modo geral, o contato com os ensinamentos, eles precisam ser diários, tá? Um período de tempo para a gente dedicar só, seja 15 minutos, meia hora, uma hora,
dedicar um tempo para que a gente esteja em contato com esses ensinamentos que revelam a nossa real identidade, até que isso realmente seja saturado na mente humana, né, com uma convicção total e que este conhecimento, como eu costumo dizer, permaneça sempre vivo e presente na mente do indivíduo, né? Um tempo atrás eu comecei a dizer isso, o ensinamento tem que ficar vivo, né? Porque o ensinamento morto, e o ensinamento que já não está presente, que foi esquecido, né? Ele não ajuda, ele precisa estar vivo, presente, né? Sempre, né? Mais ou menos como o conhecimento de que eu sou um ser humano, eu sou a Betânia, eu sou o Alexandre. Esse conhecimento a gente não esquece, ele permanece sempre vivo, né? Se alguém perguntar quem é você, vai dizer eu sou Marilete, né? Então, então esse conhecimento eu sou Brahman tem que estar sempre vivo. E para isso ele precisa desenvolver raízes no corpo causal, na mente subconsciente. Então no início o trabalho é mais difícil, Felipe, e requer uma exposição muito frequente. E quando o senhor me diz que é um processo de estudo consistente e persistente e sistemático, é que tem muitas pessoas que chegam no Vedanta e pensam que o Vedanta seja um estudo mais ou menos como existe, né, nos círculos aí do samsara espiritual. Você vê um fragmento de um videozinho aqui, você vê um fragmento de um videozinho aqui, você abre um livrinho aqui. Não, é um programa que tem que ser estudado sistematicamente, né? Começando com o Bhagavad Gita, and then o Upanishads, né? Os textos modernos de Shankaracharya, de Vidyaranya Swami, muitos deles nós fizemos, né? E agora eu decidi, né, de voltar para o Gita, porque é a base, e nós temos muitas pessoas novas, né, que talvez queiram se unir, né, a este grupo do Vedanta, Brasil, né? Então, a base precisa estar lá, né? Então, Felipe, realmente não tem outro modo, não. A ignorância é muito, muito profundamente arraigada, ela é pervasiva, ela é, né, vinculativa. Essa exposição, que às vezes eu me refiro como dever de casa, ela é muito importante, principalmente, né, nos primeiros 15 anos, né? Depois dos 15 anos, aí de repente ela se torna menos importante. Isso não é para desanimar ninguém, não. Eu já falei isso e comecei a olhar para a expressão da Marinel. "Oh, eu não tenho mais 15 anos, eu estou com cabelos grisalhos." Você é jovem, menina. Eu vi você, esse cabelo aí esconde a sua juventude. Ô, Então, professor, diga. é, queria dizer, né, também para você e para o Felipe, assim, é impressionante mesmo, Felipe, essa sua colocação, né? Parece tão simples, mas é tão importante porque se em um dia eu esqueço esse conhecimento, a ignorância me pega totalmente. É, é, assim, né? A ignorância é muito forte. Se eu esqueço isso, eu sou pega pela ignorância. Então, parece, né? Estou pensando aqui, refletindo aqui, que não tem as duas possibilidades de coexistência da ignorância e do conhecimento juntos, né? No mesmo momento. Ou você está no conhecimento ou você está na ignorância. Não tem um pensamento meio ignorante, meio conhecimento. Ou você está em um ou você está em outro. Então, se você não está no conhecimento, estou falando isso por mim mesmo, porque eu às vezes me pego não estando no conhecimento, né, firmado no conhecimento, eu estou completamente na ignorância, não tem um meio termo, parece. Não sei se estou certa, professor, mas fiquei pensando aqui nisso, sabe, que o Felipe trouxe. Por isso que o Paramartananda fala que é diário, porque a ignorância é diária, né? Sim. E a gente vive em sociedades que são, né, que estão lá impregnadas por essa ignorância espiritual cósmica, né? E, e ela se reforça através da interação nossa com as pessoas que vivem nessa ignorância, né? Em casa, fora de casa, vizinhança, né? É por isso que
é quase inevitável quando nós começamos a nos tornarmos mais sábios, né? É quase que naturalmente a gente se afasta das pessoas muito ignorantes, né? Para mim, a minha filosofia de vida é assim: eu só me associo com pessoas ignorantes que querem sair da ignorância, né? As pessoas que já estão sábias não têm necessidade de associação, né? Mas as pessoas que são ignorantes e não têm nenhuma intenção de sair dessa ignorância, não existe o porquê de eu me associar. Eu simplesmente me associo com as minhas galinhas, como vocês sabem, né? Então, então é mais ou menos por aí mesmo, Betânia. Se você, né, afrouxa, né, esse trabalho de assimilação e internalização desse autoconhecimento, né? Aí a ignorância maia vem te dar uma rasteira, né? Porque a coisa, a situação, a questão do conhecimento, eu acho que ontem eu toquei um pouco nisso, né? O conhecimento é algo muito interessante e intrigante, né? Principalmente quando se refere ao autoconhecimento ou conhecimento da sua estrutura mental, emocional, psicológica, né? Muitas pessoas pensam que autoconhecimento é conhecer, compreender a estrutura corpo-mente, do ponto de vista mental, psicológico, emocional. Mas não, isso não é realmente, mas é um conhecimento do meu eu inferior, a minha estrutura mental, psicológica e emocional. Todo e qualquer conhecimento que se refira ao eu, em sua natureza mais superficial ou absoluta, ele é um conhecimento que inicia a nível teórico, como todo conhecimento, né? Então, um conhecimento, em geral, quando você conhece alguma coisa em termos de matemática, ou física, ou química, ou biologia, se você conheceu ele, você conheceu, né? Não existe nenhuma chance de que o seu conhecimento não frutifica, porque o fruto do conhecimento já é por si o conhecimento. Mais tarde, num consenso científico, eles podem dizer que aquele conhecimento precisa ser revisado, tudo bem, né? Aí eu me atualizo, eu falo, ok, meu conhecimento de biologia foi revisado. Então, o conhecimento e os seus frutos é o mesmo, tá? Porque conhecimento é conhecimento. Mas o conhecimento a respeito do eu, seja ele em sua dimensão superficial, aparente, o corpo, mente, sentidos, né? Ou a sua real natureza, ele tem dois aspectos. Ele tem o conhecimento e o Yanampala. Os conhecimentos objetivos científicos não têm realmente o Yanapala. O conhecimento é um fim por si. O autoconhecimento, o conhecimento da minha estrutura mental, psicológica, que requer melhoramento para que eu possa obter o autoconhecimento de verdade, né? Ele possui o conhecimento e o resultado desse conhecimento, os frutos desse conhecimento, né? Então, os frutos do conhecimento são diferentes do conhecimento, por isso que neste conhecimento a respeito da natureza do Atma, a gente fala da necessidade de colher o Yanapala, os frutos do conhecimento. O que é o fruto do conhecimento, né? É simplesmente um senso de pacificação, de segurança, de tranquilidade, de confiança de que nada pode me afetar porque eu sou Satchitananda Brahman, né? Então, os frutos do conhecimento têm que seguir o conhecimento, do mesmo modo que um fruto de uma árvore tem que, né, ser compatível com a árvore, né? Você conhece a árvore por os seus frutos. O conhecimento, ele precisa produzir frutos. O conhecimento de si, tanto na sua dimensão psicológica, mental, emocional, como na sua real natureza. Eu acho que eu citei para vocês um exemplo de uma pessoa que me contatou dizendo, falando sobre uma música, né, como é que é em inglês? Eu fiz do meu modo, eu vivi do meu modo. Eles diziam assim: quando eu deixar o corpo, eu vou querer morrer pensando nisso e vou querer que toquem isso no meu funeral. Aí eu não resisti e falei: cara, isso aí é simplesmente orgulho e vaidade, isso é o meu ego. Tá? Ninguém realmente consegue vencer o jogo aqui e sempre viver de acordo com o que eu quero, o meu modo, my way, my way, my way. Isso é bobagem, né? Então eu citei isso ontem. E a pessoa ficou meio ofendida e disse assim: ah, você fala isso como se eu não soubesse. Tá vendo, Betânia? Eu sei,
mas eu não sei, nunca colhi os frutos daquele conhecimento, porque o conhecimento está compartimentalizado a nível racional, mental, intelectual. Você entende, Mariné? Eu sei que isso é ego, isso é vaidade, eu já conheço tudo, eu estudei tudo isso, eu estudei o ego, eu sei que você tem que transcender o ego, mas ainda assim eu faço uma declaração de que no momento da minha morte eu vou querer deixar o corpo pensando que eu consegui viver do modo que eu queria, meu modo. Então é ignorância, mas aí a pessoa se ofende porque diz assim, mas eu já sei de tudo isso, mas se você já sabe, por que que você faz uma declaração tão ignorante no final das contas? Né? Então, o conhecimento, ele precisa frutificar, e a frutificação é esse vairagya, essa capacidade de lidar com a vida, com as dificuldades da vida, né? Com equanimidade, com paz, né? Com aceitação e com compreensão de que nada realmente afeta aquilo que é a minha real natureza, né? Então, esse é um ponto também, Betânia, importante de compreender, esse conhecimento firme, sólido, sempre presente, que desenvolve raízes no corpo causal, e depois requer menos e menos disciplina e dever de casa, né? Esse conhecimento, porque ele vai chegar no ponto que ele não vai requerer mais dever de casa, tá? Então, esse conhecimento, ele precisa estar muito bem estabelecido na mente causal, na mente subconsciente, inconsciente, como queiramos, né? De modo que ele esteja sempre à minha disposição, sempre que necessário. Em geral, é necessário quando tem situações de extrema dor ou de extrema alegria, porque extrema alegria pode matar uma pessoa do coração também. Vocês conhecem aquelas piadinhas, né? E para isso a gente precisa fazer o quê? Shravana, Manana, Nididhyasa, asana consistentemente, né? Persistentemente, sistematicamente, com a ajuda de um guru, de um professor honesto e competente. Não existe outro modo, né? E o guru não pode fazer isso por ninguém, cada um de nós tem que fazer isso por nós mesmos, por isso que o dever de casa é o mais importante, viver esses ensinamentos através de uma compreensão sempre mais clara, profunda e firme, né? E uma força de vontade de viver em harmonia com o que você sabe. Uma coisa é o que você sabe, o seu conhecimento, e outra coisa é a sua vida. Se você não harmoniza o seu conhecimento com a sua vida, você vai ficar experimentando uma sensação de divisão, de esquizofrenia, que eu experimentei antes de eu conhecer o Vedanta, né? Eu já compartilhei com vocês. Não é É, isso, não é isso, professor... Felipe? Diga, Betânia. Ai, meu Deus. Estou pensando aqui, né, professor? Essas perguntas e respostas também são super importantes, assim, faz a gente entrar um pouco mais no dia a dia mesmo, né? E aí, às vezes, algumas vezes você usa essa frase, né? Por isso que eu fico com as minhas galinhas, né? É, ao invés de estar associado ou conversando com outras pessoas, tal. E eu me vejo muito nesse lugar aqui onde eu moro, né? Conversando com muitas pessoas, né? E, e aí me vejo às vezes como esse cara que colocou aí, não falando, né, para a música tocar sobre my Way, mas enfim, mas entrando na ignorância das conversas, né? Porque você se abre para ter disponibilidade, porque aqui, é, veja, os meus amigos não estão aqui na aula de Vedanta, né? Tem alguns que participam e que eu vejo aqui, dois que vai toda semana e outros que vai quando dá. Então, eu me vejo assim, muitas vezes conversando sobre ignorâncias, com a própria ignorância, entendeu? Tem algumas coisas que precisam ser observadas aí. O ser humano, em geral, ele tem uma necessidade muito grande de socialização, tá? Ele precisa se relacionar e se apoiar em pessoas que são simpáticas a ele, entendeu? Ele vai criando
esta interação com pessoas que são confidenciais, que são cúmplices, né, da minha situação de vida. E se você tem necessidade de associação, você tem que saber que as pessoas, em geral, ao redor, disponíveis para associação, elas estão inseguras, elas querem se apoiar em alguém, elas querem cumplicidade, elas querem, entendeu? Então, essa necessidade de interação já é uma sinalização de que eu me apoio ainda nas pessoas. A verdade nua e crua é que a gente interage, você interage, Betânia, porque você precisa de interagir, tá? Você precisa se apoiar nos outros, precisa né, de se divertir falando isso e aquilo. E aí você, para não perder as suas interações, você tem que comprometer a sua verdade inevitavelmente. Eu venho para esse lugar aqui no interior do Brasil, pensando que eu fosse encontrar um ambiente onde as pessoas eram espiritualmente mais maduras, e eu começo a viver a minha vida aqui e com aqueles 2, 3 grupos em torno, né, que eu faço contato, inclusive o meu vizinho aqui, eu não consigo simplesmente não ser eu, não dizer o que eu penso, né? E se eu digo o que eu penso, né, e depois as pessoas se interessam e veem o que eu digo na internet, aí naturalmente eu queimo o meu filme com as pessoas. Por quê? Porque são duas realidades completamente diferentes, tá? Então, não existe sintonia entre o que eu sei, o que eu sou, e o que eles sabem e o que eles são. Você só consegue se associar com pessoas que têm conhecimentos e valores comuns. Então, você, como boa verdantina, você tem que descer, abaixar a barra sua para interagir com essas pessoas. Ah, então não interage? Não, porque você precisa interagir. Você vai ter que arrumar um modo de interagir comprometendo o mínimo possível a sua verdade, o seu conhecimento. Tem momentos que o silêncio basta. Tem momentos que eu digo assim, né, eu tenho que dizer alguma coisa para esse meu amigo lá da Califórnia. Eu disse, cara, isso aí é vaidade. Isso aí é simplesmente orgulho, né? Isso aí é ego, né? Então, às vezes eu digo. E eu digo sabendo que, de repente, eu estou queimando o filme com todo mundo e ficando depois para as galinhas. Literalmente ficando para as galinhas, né? Por quê? Eu vou falar o quê com as pessoas? Vou falar o quê com as pessoas? Não tem ninguém aqui que tenha realmente, né, uma mente mais madura, capaz de desenvolver uma conversa madura e realmente que possa ser frutificante, entendeu? Eu não tenho nada a ganhar praticamente com a conversa com ninguém, né? Mas eu tenho a compartilhar o autoconhecimento, né? Eu me nutro dos conhecimentos de Swami Paramartananda, das escrituras, e eu tenho a compartilhar isso, né? Agora, jogar a conversa fora, tudo bem, socialmente, se eu tiver uma oportunidade, eu sou uma palhação, eu fico só falando bobagem, brincando, isso e aquilo, mas na primeira oportunidade, já deu, aí eu saio de fininho e vou embora. Tá? A Betânia sabe disso. Então, depende do quanto a gente necessite dessas interações sociais e depende do quanto a gente seja consciente das nossas necessidades de apoio social e depende do quanto nós queiramos ou não comprometer do meu conhecimento, a minha verdade no âmbito dessas interações. Porque você não pode dizer para as pessoas as coisas que realmente você observa sem magoá-las e, de qualquer modo, perdê-las, né? E a gente não está aí para simplesmente dizer a verdade para as pessoas que não querem saber da verdade, e por isso aí eu volto para aquele ponto, eu só me relaciono com pessoas que estão interessadas no conhecimento da realidade. De resto, eu me afastei de todos os meus amigos que abandonaram o interesse do Vedanta, que parecia no início, né, na época do primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, alguns deles permaneceram associados, eles foram abandonando o barco, e naturalmente eu deixei a coisa, né, escorregar, ir embora. Vou contatar para quê? Para jogar a conversa fora? Como se eu tivesse tempo para jogar a conversa fora. Vocês não têm ideia o trabalho que dá cuidar de uma terrinha, cuidar de bichos, cuidar de uma casa, entendeu? É um mau trabalho. Então, isso, a gente precisa ser muito honesto e transparente com nós mesmos, tá, Betânia, a respeito disso.
O que que eu ganho com... Professor, eu trouxe isso porque é, antes eu ouvia você falando isso e eu pensava, eu não sou assim, eu gosto de interação. Mas hoje, tipo, eu penso 4 vezes antes de ir lá no restaurante, sentar na mesa com todo mundo conversando, entendeu? Prefiro ficar em casa e tô me achando estranha, assim, nesse sentido. E já recebi muitos feedbacks de que você quer ter Vedanta está uma. te fazendo mal, Vedanta está te fazendo mal. Mas se você quer uma resposta mesmo de verdade, pergunta para Betânia. Mas se você quiser algum apoio, assim, emocional, não. Eu ouço das minhas amigas, assim, tipo, brincando, falando isso. Eu não consigo chegar para ela quando eu estou muito emocional, só quando eu estou disposta a ver a ouvir a verdade. Mas eu tenho me questionado, entendeu? Sobre esse tempo, de disponibilidade para as relações, está me fazendo cada vez menos sentido, né? Acho que por isso que eu trouxe essa questão aí para poder Sim. ter mais clareza mesmo. Então, a maturidade nossa, ela vai nos movendo sempre mais a associações com Sattva-guna e menos associação com Rajas e Tamas, que é o que, né, o que predomina a ignorância em geral é predominada por excesso de Rajas e Tamas, né? A maior parte desses contatos, relacionamentos, interações é um massageando o ego do outro para produzir conforto, cumplicidade, entendeu? Pertencimento, entendeu? É um jogo de massagear, né, o ego do outro, dar conforto para um do outro, dizer, não, é assim mesmo, vem, eu te ouço. Ninguém diz realmente o que passa na cabeça, porque você não quer perder aquele apoio também, etc. Então, a gente faz isso até um dia que a gente já não quer mais fazer isso. Aí o que que ocorre? A gente começa a perder essas associações. As associações a gente vai perdendo mais naturalmente através das pessoas que vão se afastando da gente. Na verdade, eu não me afasto das pessoas, as pessoas se afastam de mim, entendeu? Com algumas exceções, por exemplo, ultimamente eu me associei ao meu irmão, estou curtindo resgatar um pouco, né, daquele relacionamento que foi difícil na minha infância com meu irmão, e está sendo lindo, bacana, entendeu? Muito legal. Mas a parte, né, deixando de lado algumas situações kármicas, né, as associações com as pessoas que já não condividem esses valores espirituais mais elevados são naturais, as pessoas vão se afastando de você, tá? A menos que você comprometa, né, os valores e o seu conhecimento para manter harmonia com aquelas associações, para não assustar ninguém, né? Então é por aí mesmo. No final das contas, todo mundo vai ficar para as galinhas, tá? Isso requer uma maturidade tremenda, né? Porque o que está comentando aí encaixa perfeitamente comigo. Acho que o Vedantino sério, ele começa a interagir com outros vivas e ele vê que ninguém tá, não há ganho nenhum. Não que a gente tenha que ter algum ganho, mas é quase que 100% do tempo é jogar conversa e tempo fora, né? Essas interações nossas sociais, né? E isso se torna natural, a gente começa a relacionar e fala, que passatempo barato. E acaba É, que naturalmente a gente vai reduzindo esse tempo, né? A gente vai acabando querendo reduzir esse tempo, né? sim. Então, numa outra linguagem, Felipe, muito obrigado, muito bem colocado. Os outros, e essas interações com os outros, eles vão servindo de muletas e bengalas, a gente vai se apoiando uns nos outros, entendeu? Então, quando chega um ponto que você já não se sente forte o suficiente, já não precisar de fazer aquele jogo de bengala e de muletas, tá?
e você vai concentrar a sua associação com Sattva Guna, que é a associação com as escrituras, com o guru, com os ensinamentos e com os Vedantins, né? Os Vedantinos que estão buscando também este autoconhecimento, né? Então, este é o processo natural. No início assusta um pouco, porque a gente tem aquele conceito, aquela ideia, aquela noção de que eu preciso dessas muletas. Tudo isso é a nível subconsciente, entendeu? Eu preciso dessas muletas, eu preciso desses apoios, eu não consigo viver sem isso, etc. E não é somente uma perda de tempo, Felipe, mas se você for olhar realmente debaixo de uma lente de engrandimento, né, você vai ver que no âmbito daquelas interações, esses tititis, né, essas coisinhas assim, existe um processo, uma dinâmica de reforçamento da ignorância. Você vai nutrindo e reforçando a ignorância de um para o outro. Total, entendeu? Ah, sim, pá, não, yes, você precisa, sim. Quando você diz para o outro, sim, sim, você precisa de conseguir recuperar aquele namorado, né? Isso e aquilo, bababá, o que seja, entendeu? Você está reforçando uma ignorância de que você realmente depende de um namorado, de uma namorada, disso e daquilo. Então, o tempo todo, massageando o ego um do outro, a gente está reforçando a ignorância. Então, você está tendo a sua ignorância reforçada, outros estão tendo a ignorância deles reforçada, aí quando você vem para a aula, aí o professor tem que trabalhar mais e mais, de novo, né? Porque você nutriu a sua ignorância. Então, o Vedanta, esse processo Vedântico, ele se desenvolve através de uma desassociação com pessoas fundamentalmente rajásicas e tamásicas e associação com pessoas satívicas. Aí, ok, satívicas. Então, você quer pessoas satívicas interessadas no autoconhecimento. Aí vai se tornando cada vez mais raro encontrar indivíduos que tenham uma mente mais satívica, mas que tenham interesse no autoconhecimento. Porque algumas pessoas têm uma mente mais satívica, mas eles querem a experiência do silêncio, a experiência do samadhi, então estão presos nas escrituras do Yoga, Sutras, etc, etc. Então, no final das contas, é um processo no qual você vai acabar sozinho. Eu brinco dizendo que você vai acabar com as galinhas, né? É um modo diferente de dizer que você vai acabar sozinho, ou com raros indivíduos que têm o mesmo valor e estão seguindo o mesmo objetivo, que é o estabelecimento deste moksha, dessa compreensão de que eu não dependo de nada, não dependo de ninguém, eu não quero mais moletas, eu não quero mais bengalas, né? Se alguém quiser uma bengala e uma moleta, eu posso, né? Eu posso doar a bengala e a moleta, que são as escrituras do Vedanta, que irão conduzir as pessoas a um ponto que eles não precisam nem mais dessa bengala, dessa moleta, que são as escrituras reveladas. Quanto mais a gente vai a fundo nesses ensinamentos, e eu já gosto, né, de entrar nas águas mais profundas desses ensinamentos, menor vai se tornando o nosso grupo do Vedanta Brasil, não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. E é um contrassenso total da sociedade, né? Que a sociedade prega que você tem que ter amigo para ser feliz, se você não tem amigo, inclusive várias músicas, né? Ditados populares, né? Que a felicidade ela é compartilhada. Sim. Então é navegar totalmente contra o senso comum, inclusive histórico da sociedade, né? Sim, mas no início aqueles apontamentos, aquelas colocações são importantes. Família, amigos, entendeu? Cultura, tudo isso é importante no início, entendeu? Porque quando você entra, né, num processo vedântico de autoinvestigação e autoconhecimento, aí aquilo se torna sempre menos e menos importante, né? Por exemplo, tem um ditado, ou tem um apontamento mais ou menos, um consenso, né, psicológico, científico, né, que diz que o ser humano fundamentalmente é um ser social, tá? Social. Então as pessoas acreditam que isso aí seja lei, e uma lei absoluta.
é a verdade absoluta. O ser humano, fundamentalmente, é um ser social. Ele precisa estar, né, socializando, interagindo, contatando outros seres humanos, etc, etc. Isso é verdade absoluta? Não, né? Mas no início é melhor você interagir com outros, porque a vida é uma escola e essa interação com outros seres humanos, ela é mais difícil, mas nos propicia a possibilidade de crescermos. No início você vai se relacionando para começar, né, a crescer um pouco, a amadurecer um pouco, né? Mas quando a gente entra num processo mais profundo de autoinvestigação e autoconhecimento, a grande maioria dessas associações elas vão ser deixadas para trás, grandíssima maioria, exceto, Marinéia, aquelas que fazem parte dos nossos papéis sociais. Eu não estou dizendo que você deva deixar o seu marido. Aquilo ali é um papel social. Não estou dizendo que você tem que abandonar os seus filhos porque eles não têm interesse no Vedanta. Não. Esses são outros papéis que nós temos, são karmas que nós temos, a gente exerce aquilo ali. Mas fora deste âmbito, né? Eu não, por que que eu vou ficar massageando os egos dos outros simplesmente porque eles precisam disso, precisam de apoio, precisam de uma bengala, né? Eu não preciso da bengala, eles que precisam da bengala, que busquem outras associações com pessoas que querem tomar lá da cá. Eu te dou uma bengala, você me dá a sua também, né? Professor, nesse caso, o Vedanta até ajuda, né? Nessas relações sociais, a gente se colocar de outra forma, mais, como se diz, mais posicionada, mais assim, confiante, mais segura. E isso até ajuda nesses papéis, não na relação social, nesses papéis como esposa, como mãe, Sim. e até como filha, isso o Vedanta acrescenta, ele não tira nada, até como os amigos, amigas que começam a te olhar de uma forma com aquela que te ajuda a resolver uma situação que elas estão envolvidas emocionalmente. Você vai Isso é desenvolvendo, muito interessante. você vai desenvolvendo mais sattva guna, você vai se tornando um pouco mais sábia. Aí você vai compartilhando um pouco da sua sabedoria, que é diferente de massagear os egos dos outros, entendeu? Então você vai compartilhando aqui sempre que eles pedirem, né? Então, isso é uma coisa. Agora, este relacionamento com as pessoas, né, de família, e isso e aquilo, elas existem, né, e existem de um modo sem problema, sem conflito, na medida que a gente cresce, entendeu? Você pode simplesmente começar a brincar, brincar piadinha, isso e aquilo. O que vale é a energia que você transpira, entendeu? É o amor que você transpira, a compreensão que você transpira, até mesmo pela ignorância dos outros, mas não significa que você deva permanecer enganchado naquela relação, mas de vez em quando, socialmente, é aceitável, desde que você vai lá e não fique sério, né? Simplesmente começa a dar risada, brincar, fazer piadinha. Pelo menos é assim que eu experimento mais ou menos esses contextos mais sociais, né? Então, você vai navegando em tudo isso, né, oferecendo aquilo que você é, que é uma pessoa mais madura, mais equilibrada, mais amável, mais respeitosa, né? Eu vou visitar os meus vizinhos aqui, que são parte da comunidade, né, dos Calungas, né, que vieram dos escravos, etc. Eu tenho pouquíssimo em comum com eles, naturalmente, em termos de conhecimento, né? Mas a gente tem alguns valores, eles valorizam o relacionamento com o vizinho deles aqui, que eles gostam muito, eu também gosto muito deles, né? Eu adotei 2 dos netos deles como meus netos também, e eu vou lá de vez em quando e eu vou falar de quê? Eu falo das coisas, dar risada, brincar, né? Tempero de comida, isso e aquilo. Eu vou lá de vez em quando comer um feijão com arroz, levo um peixinho, levo isso, e tudo isso é ok. Aí depois de uma horinha, naturalmente, né, vem aquele silêncio, porque a gente não tem realmente coisas em comum. Aí eu agradeço e vou embora, né? Então, que seja uma luz, que sejamos uma luz que vai passando assim e que vai, né, emanando respeito, amor, compaixão pelas pessoas e alegria, né?
uma das coisas que eu noto é quando eu vou aqui, né, eu vejo que, em geral, as pessoas são muito tristes, tem muita dor dentro, principalmente o pessoal que sofreu a escravidão, né, como gerações por gerações. Então, que a gente seja uma luz, né, que possa simplesmente amenizar a dor que existe neste mundo, né? Mais ou menos assim. Sem ficar preso neste mundo, sabendo que tudo é karma, tudo é Ishvara, e o esforço pessoal de cada um de nós é que irá remover a dor humana, né? A dor de cada um. Felipe, então significa que você vai voltar para as aulas de inglês, que você sumiu? Sim, sim, eu não estava vendo que eu estava trabalhando. Mas, inclusive, na última aula que a gente teve, em que falou sobre o religioso materialista, deve realmente é uma escolha, né? Para você ser um religioso espiritual, né? Você tem que deixar de ser um para realmente ser o outro, né? E eu acho que tem muito a ver com o que a gente está comentando aqui também, né? Um pouco de, né, na verdade, usando um gancho pra cá, né? É, a gente está no mundo, né? Buscando, a maioria dos humanos, né, aqui nós aqui, a gente se relaciona com o Ishvara, né? Buscando os ganhos materiais, eu me encaixo nisso. Isso ali serviu muito para mim. A minha interação com o Ishvara, a sua grande maioria foi barganhas, né? Buscando haver algo em troca. E, e agora eu vejo que eu, pelo menos, estou nesse processo de ser realmente um religioso espiritual, né? Não mais buscar Ishvara para ganhos somente Legal. materiais, né? Então, naquela aula ali que nós já fizemos também em português, né? Ele faz uma distinção, né? O Gita, o Krishna, né? Do indivíduo um religioso materialista, aquele que se volta para Deus para obter segurança, prazeres, circunstâncias favoráveis, punha, né? E aquele que é simplesmente um religioso espiritual, religioso materialista, religioso espiritual, né? Aquele que quer realmente o autoconhecimento e moksha, né? E, e a gente compreende tudo isso sabendo que a gente não necessariamente precisa abandonar, né, a busca pelas nossas necessidades materiais, mas aquele deve ser um objetivo, né, secundário, né? Como se diz? Esqueci. É um objetivo secundário, né? O primeiro objetivo, eu quero o autoconhecimento e a libertação, eu quero o estabelecimento deste conhecimento vivo, sempre presente, né? De modo que eu possa ser uma luz, né, neste mundo e deixar esse mundo com um sorriso nos lábios, né? E sem negligenciar, no seu caso, Felipe, negligenciar o fato que você precisa realmente né, produzir ganho material para sua família, né? Duas filhas, a esposa, né? Mas o foco não deve ser esse, entendeu? O foco não deve ser esse. Aquilo ali é simplesmente uma situação secundária. E a gente sabe que não existe segurança absoluta, né? Para algumas pessoas, ter 100 mil no banco é uma segurança enorme. Para outros, uma segurança enorme seria ter 100 milhões, né? Tudo é relativo, né? Então, e para outras pessoas, 10 mil no banco também a pessoa se sentiria muito rica e muito segura, né? Então,
é o equilíbrio, né? Para o grihasta, aquele que tem família. Você precisa encontrar isso, Felipe. Eu acho que você está navegando, né? Eu vejo das coisas que você compartilha comigo, muitas delas são coisas de natureza financeira, econômica, que não me interessam. Agora eu aproveito para dar uma dica para você, não me interessam realmente, mas talvez você tenha que ficar atento de não focar tanto, tão excessivamente em tudo isso, né? Às vezes eu brinco, né? Da sua vasta financeira, né? Investimentos, etc. O objetivo é um objetivo mais elevado, a libertação do samsara. Sim, justamente, eu estou precisando elevar meu objetivo, sair de arte, Yeah. principalmente arte, e para moksha. Levantar sua vibe, como dizem, né? Professor, Sim. dá licença, aproveitando aqui, fazendo bom uso da oportunidade, né? Hoje, antes da aula ali, eu estava ali contemplando o sol e realmente entregando, né? Num momento de entrega mesmo, aceitando. Em seguida, me veio assim, acho que eu estou começando a entender o Karma Yoga. Sabe? Me veio um sentimento bom, assim, que eu acho que porque isso aí, para mim, a grande dificuldade foi essa aceitação, né? E apesar de conseguir compreender que é por aí, mas sabe aquele momento que cai a ficha, assim, que você consegue. Naquele momento você estava aceitando o quê? Você estava aceitando o sol? Tudo, aceitando a situação, aceitando tudo, aceitando que as coisas são como são e estão se desenvolvendo, enfim. E aí, naquele momento, me veio assim, acho que eu estou começando a entender o Karma Yoga, né? Será que, o que eu quero perguntar? Posso pensar que o Karma Yoga, ele pode-se, não que seja uma regra, mas pode se iniciar com essa aceitação, com essa entrega a Ishvara? Sim. Naturalmente, o Karma Yoga ele tem dois aspectos para ele, né? O Karma Yoga, a ciência do Karma Yoga. Uma é aceitar aquilo que vem, né? Como parábada, né? As nossas circunstâncias de vida, sejam elas mais dolorosas ou mais agradáveis, aceitar como se fosse realmente o meu parábada, o meu karma que serve determinados propósitos, que somente Ishvara sabe, mas a gente sabe que nada mais é do que o desfrute de Punya Papa, Punya Papa. Ah, mas eu quero desfrutar só Punya. Não tem. Aqui você vai desfrutar sempre ambos, né? Então você aceita o desfrute de Punya e de Papa com o máximo de equanimidade possível, sabendo que aquilo ali é parte do processo de karma. Processar karma é colocar as suas ações que irão produzir Punya Papa, e esse Punya Papa no sistema Ishvara irá produzir as suas circunstâncias, né? De modo que às vezes é mais agradável, às vezes é mais dolorosa, você compreender o sistema, né? Então você aceita tudo, né, como parte do sistema, aceita como prasad, aceita como oportunidade. Então esse é um aspecto do Karma Yoga, né? Então você como Bhokta, aquele que recebe o Parabhada, né, você recebe com este sentimento de aceitação real, né, profunda, embasada numa compreensão profunda do sistema, né? E o outro lado é como o Karta, aquele que responde aos estímulos do Parabhada, aquele que coloca as ações no campo, você também coloca sem aquele sentimento egóico de que eu faço isso porque eu quero isso e aquilo. Você coloca simplesmente, né, graciosamente, como uma oferenda ao campo, dedicando a ação a Ishvara, o Criador, essa inteligência suprema, observando as leis e os princípios do campo dharmico, o campo do Criador. Então, o Karma Yoga é um exercício que passa por esses dois aspectos da personalidade humana. A personalidade do executor, aquele que apresenta a resposta aos estímulos, às ações, às palavras, né? E aquele que recebe os resultados, né? Então, são dois aspectos da nossa
personalidade humana que são purificadas através do Karma Yoga. Elas têm que ser purificadas simultaneamente, como fazedor e como recebedor. Então, quando você vê que você está recebendo com equanimidade, isso significa dizer que você está respondendo mais e mais, né, com um espírito de doação, de dedicação e em observação às leis do Criador, tá? É por aí mesmo. A gente, a gente quer se associar com Sattvaguna. Existe uma expressão que diz que ser um sábio é se associar sempre com pessoas mais sábias do que você. Não. E ser menos sábio, digamos assim, é querer se associar com pessoas menos sábias do que você, né? Então, se eu tenho uma certa sabedoria, né, eu vou buscar associações essas que sejam pessoas mais sábias, de modo que eu possa exercer a minha sabedoria, mostrar a minha sabedoria, ou eu vou associar com pessoas ainda mais sábias, porque eu continuo querendo crescer em sabedoria, né? Então, é um outro ângulo de compreensão disso, né? Associação com Sattva. Eu estou desenvolvendo Sattva, estou cultivando. Naturalmente, todos nós estamos nos tornando pessoas mais sábias e nós queremos associação sempre mais consistente, persistente, presentemente, né, com a fonte de Sattvaguna, que são as escrituras reveladas, né, com a ajuda do professor. Então, esta é a associação mais importante para a gente, e é a associação com os menos sábios, que seja uma associação muito clara, transparente, no sentido, se alguém precisar de ajuda, eu estou aqui para ajudar, né? Porque senão, às vezes, vira o perigo ego, esse processo, né? Eu já vi isso acontecer no Vedanta Brasil, as pessoas começam a desenvolver uma certa sabedoria e se acham, né? E depois desenvolve essa doença da iluminação, né? E não querem mais se associar com o guru, com as escrituras, e isso e aquilo, né? Então, a gente tem que sempre olhar para cima, se associar com sabedoria, essa fonte infinita de sabedoria, não porque aqui a gente esteja numa competição para ver quem vai ser o mais sábio, é simplesmente porque eu quero viver, né, viver a partir desta sabedoria espiritual. Não existe nada mais agradável, alegre, feliz do que viver movido por esta sabedoria espiritual, né? Então, essa deve ser a nossa motivação. Não é a vaidade ou o orgulho de ser mais sábio do que os outros, mas é o desejo de crescer em sabedoria, né? Porque é o que existe de melhor, né? No âmbito da experiência humana. É isso, Marcelo. Queria acrescentar essa questão da associação, a importância também quanto ao que você ouve, ao que você vê, que as pessoas nós estão falando muito até então de associação pessoal. E isso acaba muitas vezes por nos contaminar igualmente. Então, isso acaba atrapalhando a purificação mental. Eu gostaria Sim. que você pudesse falar algo sobre isso. Sim, então muito, muito importante também. A gente se associa não somente com pessoas, mas a gente se associa com culturas, com conceitos, com conhecimentos melhores e piores, entendeu? A Betânia disse ontem que no início eu falei para ela, fica 6 meses no Vedanta e para de se associar com as outras fontes de conhecimento, né? Então, o Marcelo está falando sobre isso, né? A gente precisa de romper também a associação com conhecimentos e conceitos, né, e culturas que é uma mistura de muita ignorância com alguns fragmentos de conhecimento, né, também isso é muito comum,
né? Muito comum. Eu vi pessoas do Vedanta Brasil que vieram me visitar e eu notei, eu fiquei sabendo que a pessoa era ainda, achava o máximo, achava o cara um sábio incrível, o tal do Esfirra, né? Aquele do pastel Esfirra, né? Eu não falei nada, mas eu fiquei de cara assim, pô, pensei, né, que o cara tivesse compreendido um pouco os limites de tudo isso, né? As imperfeições desses conhecimentos misturados, né? Então, a gente vai se desassociando também desses outros aspectos que o Marcelo disse, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê e aquilo que a gente vê. O que que você quer dizer mais precisamente sobre aquilo que a gente vê, Marcelo? Essa questão da época de era de internet que nós estamos, qualquer assunto mundano mesmo, isso atrapalha, perturba mesmo. Seja política, vida comum, fofoca, qualquer coisa relacionada a isso, caçando likes na mídia social, tudo isso daí acaba perturbando, Sim, prejudicando, imagino. sim. Evitar todas essas distrações, né? Todas essas associações que distraem, né, a gente deste propósito que é o mais elevado, né? Eu costumo dizer, existem duas batalhas que existem no âmbito da experiência humana. Uma é uma batalha pelo Dharma, pela preservação do Dharma, né? Pela preservação, né, da mente humana, né? Assim como criada por Deus. E a outra é a batalha pela remoção da autoignorância e a obtenção deste autoconhecimento, né? Então, é muito curioso isso, porque a preservação do Dharma é indispensável para que tantos de nós e de gerações futuras possam também embarcar no processo da autoinvestigação e do autoconhecimento, né? Enquanto que vocês que já são pessoas adultas, né, vocês já dizem, não, eu quero simplesmente completar a minha jornada espiritual aqui e eu não quero nem saber como anda a situação do campo dármico, né? Então, isso é uma escolha pessoal de cada um de nós, tá? Mas é por aí mesmo, Marcelo, né? Permanecer focado. O mínimo nessa questão aí, de como anda o campo, o mínimo é que a gente vive no campo, né? Então, é o mínimo para a sobrevivência, Sim. O né? mínimo para saber E como as não se coisas estão indo. aprofundar. Se as coisas estão indo assim, tem o que eu posso fazer? Tem e não tem. Tem como me preparar? Sim. Você pode se preparar principalmente mentalmente, psicologicamente, mas no outro nível mais prático você também pode se preparar, tá? Por aí mesmo. Então, é uma estrutura para nos mostrar o valor da orientação das escrituras do Gita, a importância desse conhecimento, a importância do Karma Yoga, do Dharma Yoga, do Upasana Yoga e Jnana Yoga, né? Assim termina o primeiro capítulo com a Arjuna dizendo: não vou lutar, não vou lutar, vou entregar as armas, né? Porque eu estou paralisado aqui devido a essa confusão entre o Dharma e o Adharma, né? Então a gente termina aqui a nossa aula de hoje falando sobre a confusão entre o Dharma e a Dharma, e a gente volta na semana que vem com o arquivo novo que o Marcelo vai me mandar. Foi legal, valeu a pena, gostei dessa aula de perguntas e respostas, ela é muito rica, né? E até a Pelo próxima. menos a gente joga a conversa fora aqui, né, professor? Entre os sábios. Não, é porque a gente fala da vida, né? Assim, é vida que acontece, né? Eu acho que é importante A também. gente não está Gostei jogando muito conversa da aula fora. de hoje. A gente está falando daquilo que é a nossa realidade interior, né? O modo qual a gente compreende os ensinamentos, os obstáculos e como né, ultrapassar os obstáculos, como então é uma autoinquirição profunda, uma autoinvestigação, né? Compreensão dos obstáculos. Isso não é jogar a conversa fora, não. Isso é realmente muito profundo, ok? Om Purnamada Purnamidam
Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.